Imagine viver em um mundo onde a maioria trabalha duro todos os dias, mas no fim do mês, continua sentindo o peso de ser pobre. Enquanto uns acreditam que só a sorte pode transformar a vida, outros se perdem em escolhas financeiras feitas para impressionar, não para crescer. Esse é o paradoxo. Muitos sonham em ficar rica, mas poucos param para entender por que permanecem no mesmo ciclo. O curioso é que quase ninguém percebe que as decisões que tomam no presente, pequenos gastos, hábitos automáticos, crenças enraizadas, moldam completamente o futuro. E é aqui que surge a polêmica. Não é falta de dinheiro que impede a maioria de ficar rico, mas sim a forma como se lida com ele. É contraintuitivo, mas ganhar mais não resolve o problema se a mente continua programada para gastar errado. Já parou para pensar que a loteria movimenta bilhões porque as pessoas preferem acreditar em um milagre instantâneo do que construir um caminho sólido? É duro encarar, mas essa crença é uma prisão invisível. E a cada bilhete comprado, a cada parcela desnecessária, a liberdade fica mais distante. Agora pense comigo, e se houvesse um jeito de quebrar esse ciclo? Um caminho não baseado na sorte, mas em escolhas estratégicas, investimento consciente e disciplina diária. Não estou falando de fórmulas mágicas, mas de princípios que qualquer um pode aplicar para transformar a vida financeira. Se até alguém que começou com pouco conseguiu conquistar liberdade, por que você não conseguiria? É exatamente isso que vai ser revelado aqui. Os segredos nada óbvios que mostram por que a maioria nunca fica rica e como você pode, de uma vez por todas, mudar esse destino. Sabe o que me impressiona? É ver como tantas famílias pobres que já vivem com dificuldade gastam todos os anos entre 600 e R$ 1.000 em loterias. Dinheiro que poderia ser usado para montar uma pequena reserva financeira acaba indo embora em bilhetes de sorte. Eu lembro de uma conversa com um vizinho antigo. Ele dizia que, se não jogasse, não teria esperança de ficar rico. E veja só, essa ilusão era a única fagulha que o mantinha acreditando em um futuro melhor. Agora pare e pense. Se essas mesmas pessoas guardassem apenas R$ 50 por mês, em 2 anos já teriam uma reserva de 1.200. Parece pouco, não é? Mas sabe o que acontece? A maioria não tem nem R$ 100 disponíveis de imediato para uma emergência. É triste, mas é a realidade. Eu mesmo já vi amigos se desesperarem porque o carro quebrou ou porque apareceu um remédio caro e não tinham um centavo guardado. O mais curioso é que na cabeça deles, juntar devagar não faz sentido. É como se o esforço de guardar parecesse inútil diante de tantas necessidades. Então, o pensamento é: ou eu ganho na sorte grande, ou não tem saída. É aqui que nasce o verdadeiro perigo. Acreditar que a única chance de mudar de vida é através de um golpe de sorte. Mas será mesmo que é só assim que alguém fica rico? Talvez a resposta esteja menos na sorte e mais nas escolhas financeiras que fazemos. Eu aprendi cedo que nossas decisões financeiras quase nunca são lógicas. Quem vive com o bolso apertado pensa: para que guardar pouco se não vai fazer diferença? E eu entendo esse sentimento, porque já passei por isso. Quando o dinheiro mal dá para pagar as contas, a ideia de juntar 50 ou 100 reais soa como um insulto. É aí que entra o fascínio pela loteria. Na cabeça de muitos, é a única chance de deixar de ser pobre e ficar rico de uma vez só. Mas veja bem, esse raciocínio não é exclusivo das classes mais baixas. A classe média também cai em armadilhas emocionais. Quantas vezes eu já não vi alguém trocar de carro financiado só para mostrar status, ou assumir prestações altíssimas de um apartamento que não cabia no orçamento? Até pessoas ricas, com milhões na conta, tomam decisões movidas pelo medo de perder ou pela ganância de ganhar ainda mais. A emoção grita mais alto do que a razão. E o interessante é que quando a gente tenta alertar, muitos se ofendem. Eles sentem como se estivéssemos roubando a última fagulha de esperança. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre emoção, sobre dignidade, sobre sonhar com uma vida diferente. E aí eu me pergunto,
Se a emoção governa tanto nossas escolhas, será que não é hora de aprender a enxergar a realidade além das aparências? Porque talvez o que parece riqueza seja apenas uma armadilha muito bem disfarçada. Deixa eu te contar uma coisa. A maior ilusão financeira que já nos venderam é acreditar que riqueza é aquilo que a gente consegue ver. Um carro importado, uma casa enorme, viagens para lugares paradisíacos. Só que quase ninguém enxerga o outro lado. As parcelas intermináveis, o estresse do trabalho para sustentar esse padrão e até os problemas de saúde que vêm junto. Eu já conheci gente que parecia rica por fora, mas por dentro vivia sufocada em dívidas. É curioso como somos programados a admirar o brilho. Você vê alguém passando de carrão e logo pensa, puxa, que vida incrível deve ser. Mas repare, ninguém diz que pessoa fantástica. O comentário sempre é, que carro top. Isso mostra que, muitas vezes, não é a pessoa que ganha respeito, mas o bem material que ela exibe. E no fundo, essa busca incessante por aprovação só mantém o ciclo de quem continua pobre, tentando parecer rico. A verdadeira riqueza, meu amigo, não tem nada a ver com ostentação. Ser rico de verdade é ter liberdade. Liberdade para viver no seu ritmo, para escolher o que fazer com o seu tempo. Porque de que adianta ter muito dinheiro, mas nunca poder descansar, brincar com os filhos ou viajar sem culpa? O maior benefício do dinheiro é te dar tempo, e não peso. Mas aí vem a pergunta que incomoda. Se a verdadeira riqueza não é o que se vê, então onde ela realmente está? Eu sempre digo que existem basicamente 3 caminhos com o seu dinheiro. Investir para retorno no longo prazo, deixar o dinheiro seguro com retorno baixo ou gastar agora em prazeres imediatos. Em termos práticos, o caminho do investimento exige tempo, estudo e disciplina. É o que realmente faz você. Fica rica devagarinho, com juros compostos trabalhando a seu favor. Não é mágico, é rotina. Poupar, aprender sobre financeiras, escolher fundos, ETFs e ações de empresas que mostram lucro consistente ao longo dos anos. Quem prefere a segurança provavelmente vai escolher conta poupança ou CDBs conservadores, aceitando rendimentos menores, mas menos volatilidade. E quem opta pelo prazer imediato acaba trocando a chance de construir patrimônio por satisfação instantânea e muitas vezes permanece pobre nesse ciclo. No meu caminho, aprendi que investir não precisa ser complexo. Começar por um ETF diversificado ou um fundo imobiliário bem estruturado já é um investimento que protege contra erros de escolha de uma única ação. Se você quer passos práticos, comece abrindo uma conta em uma corretora confiável, estude fundos de índice e olhe para empresas com histórico de lucro. Leia um livro por mês sobre educação financeira. Por exemplo, clássicos que ensinem fundamentos e disciplina. Lembre-se, ganhos aparecem devagar e sólidos, já perdas podem acontecer num piscar de olhos. Por isso, sempre mantenha uma reserva de emergência antes de assumir riscos maiores. A disciplina de poupar e reinvestir os rendimentos é o que separa quem sonha em ficar rico de quem só sonha em parecer rico. E tem um detalhe vital que poucos comentam. A educação é o seu maior investimento inicial. Cursos, livros, mentoria e prática valem mais que um gasto em ostentação que some no mês seguinte. Quando comecei, priorizei aprender sobre como funcionam ações, ETFs e o efeito dos juros compostos. Não foi glamuroso, mas cada passo me deixou mais inabalável financeiramente. Se você quer aplicar agora, defina metas pequenas, guardar X por mês. Escolha um ETF para começar e programe transferências automáticas. Assim, a pessoa que hoje é pobre cria hábitos que a levam a ser rica no futuro. E se você ficou curioso sobre como transformar esse hábito em resistência para manter patrimônio, espere o próximo tópico revela por que ficar rico não é a mesma coisa que permanecer rico. Quando eu penso em ficar rico e em permanecer rico, vejo 2 habilidades diferentes. Uma é a faísca inicial, a outra
É a disciplina que mantém a chama acesa. Eu já vi pessoas que saíram da condição de pobre ao ganhar uma soma inesperada e, sem controle, perderam tudo em poucos anos. Na prática, ficar rico pode acontecer por sorte ou por oportunidade, mas permanecer rico exige rotina, governança e autocontrole. Por isso eu sempre falo, antes de sonhar com riqueza visível, trabalhe para ser inabalável financeiramente. Desenvolva hábitos de gasto conscientes e regras claras para o seu investimento. Em termos práticos, crie um plano de alocação. Por exemplo, reserva de emergência 30% em renda fixa, 40% em ETFs ou fundos e 30% em ações alternativos. Ajuste conforme seu perfil, mas tenha disciplina. E se você quer um exemplo real, lembro de alguém que conheci que reinvestia 100% dos dividendos e, com paciência, transformou pequenas somas em patrimônio. Isso é o que separa quem só parece rico de quem realmente permanece rico. A segunda lição que eu trago é sobre margem de segurança. Nunca confie tudo a uma única aposta, por mais brilhante que pareça. Diversificação é a blindagem das suas financeiras. Na prática, isso significa espalhar o risco entre classes, renda fixa, renda variável, imóveis, liquidez, e também entre estratégias, ter um pé no conservador e outro no crescimento. Eu gosto de usar analogias simples. Construir riqueza é como plantar uma horta. Se você plantar só uma espécie, praga pode destruir tudo. Se diversificar, alguma coisa sempre vai prosperar. Para quem começa, recomendo automatizar aportes mensais e revisar a carteira a cada 6 meses. Assim, você mantém a consistência sem ser refém do humor do mercado. E não esqueça, a diversificação não elimina risco, mas reduz a chance de um único erro te deixar pobre de novo. Por fim, cultivo um otimismo cauteloso. Acredito no potencial de crescimento a longo prazo, mas respeito os riscos e me preparo para o pior cenário sem deixar de sonhar em como vou ficar rica. Isso se traduz em 3 ações concretas que sempre ensino. Primeiro, ser financeiramente inabalável, controle emocional e reservas. Segundo, ter margem de segurança, diversificação e planos de contingência. Terceiro, manter uma mentalidade otimista e prática. Projetar metas de 5, 10 e 20 anos. Se você aplica esses pilares, aumenta muito a chance de não só ficar rico, mas de gerir esse rico com sabedoria. E se quer saber como transformar essa mentalidade em hábitos diários que geram resultado consistente, espera só o próximo tópico, porque vou mostrar conselhos práticos e imediatos que você pode adotar já amanhã. Eu falo frequentemente que decisão financeira tem que ser decisão para você, não para os outros. Quando eu comecei, aprendi a recusar compras que só serviam para impressionar, porque impressionar não paga boleto nem ajuda seu investimento a crescer. Gastar menos do que se ganha virou minha regra de ouro. Não é glamour, é sobrevivência estratégica. E foi essa disciplina que me tirou da mentalidade pobre e me colocou no caminho para ficar rica. Aprendi a extrair prazer de coisas simples, uma caminhada, um bom livro, uma conversa com amigos, e isso mudou minha relação com o consumo e com as próprias financeiras. Coloquei sempre uma reserva de emergência antes de qualquer aposta de maior risco. Isso me deu calma para aproveitar oportunidades sem pânico, porque quando o inesperado vem, quem tem plano não vende na baixa. E se você quer um passo prático agora, comece anotando seus gastos por 30 dias e corte aquilo que não entrega valor real. Esse hábito é o primeiro tijolo do seu patrimônio. O poder da composição é algo que eu vi transformar pequenas quantias em liberdade ao longo dos anos. Quando eu entendi juros compostos, mudei meu foco do imediatismo para o longo prazo e passei a tratar cada real como uma semente. Minhas escolhas de investimento sempre privilegiaram consistência. Aportar regularmente em ativos simples e entender o que eu possuía era mais eficaz do que tentar acertar a próxima grande aposta.
Por isso, recomendo títulos e empresas com histórico sólido, empresas que lucrem de forma consistente. E para quem entra agora, começar por ETFs diversificados é uma forma prática de reduzir erros. Não menospreze a paciência. Ganhos crescem devagar, mas a disciplina multiplica. Errar uma vez não te faz pobre. Repetir o erro, sim. Se quiser um exemplo concreto, eu comecei com aportes modestos em um ETF amplo e com o reinvestimento dos dividendos, aprendi o valor do tempo. E você pode replicar isso já no próximo mês. Por fim, trago conselhos realistas que usei para me tornar mais resiliente. Planeje metas em horizontes de médio e longo prazo. Mantenha pelo menos alguns meses de despesas em uma reserva líquida e automatize aportes para não depender da força de vontade. Quando eu perdi um trabalho por alguns meses, foi essa margem de segurança que me manteve inabalável e evitou decisões precipitadas que poderiam me deixar rico por pouco tempo e pobre logo depois. Diversificar entre renda fixa, renda variável e ativos reais, mesmo que em proporções simples, reduz o risco de um erro te arruinar. Pense nisso como um cinto de segurança para suas financeiras. Mantenha a curiosidade. Leia sobre investimentos. Estude empresas, acompanhe resultados. Leia livros fundamentais que ensinam disciplina e mentalidade. E aplique pequenas ações todos os dias. Se você já está pronto para transformar esses conselhos em um plano passo a passo, espere só. No próximo trecho, eu vou montar um roteiro prático e aplicável para você começar já amanhã. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha: continuar repetindo os mesmos erros ou decidir aplicar o que foi aprendido aqui. Se a maioria nunca fica rica, é porque insiste em se prender às ilusões, aos gastos sem propósito e à falta de disciplina. Mas quem entende que pequenas atitudes financeiras diárias constroem liberdade, descobre um caminho que a maioria ignora. A pergunta é: você vai continuar sendo pobre de mentalidade ou vai escolher investimento, constância e paciência para mudar sua vida? Reflita. O que te impede hoje de começar a guardar, de aprender mais sobre suas financeiras e de dar o primeiro passo para deixar de parecer rico e realmente ser rico? Qual decisão você pode tomar agora que o seu eu do futuro vai agradecer? Lembre-se, ninguém vai lutar mais pelo seu dinheiro do que você mesmo, e cada real bem investido é um tijolo colocado na sua liberdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa acordar para a realidade. Nos comentários, diga qual hábito você vai mudar primeiro para quebrar esse ciclo. Porque, no fim das contas, só existe um lema que separa quem desperta de quem continua preso: crise é para quem dorme.